Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é mais um momento de culto virtual da Igreja Batista Betel aqui de Ribeirão Preto. Um momento onde nós vamos meditar na palavra, onde a intenção é nós adorarmos a Deus também com os louvores que serão cantados. Espero que você esteja em paz, espero que você esteja em segurança, espero que você esteja com o seu coração tranquilo e provando do conhecimento, da graça do Senhor, do cuidado do Senhor na sua vida. Que esse seja um tempo proveitoso para você. Que esse seja um tempo, de fato, de internalizar aquilo que o Senhor quer dizer nessa noite, nesse tempo, mas também de buscar saber como colocar em prática aquilo que o Senhor ministrar ao seu coração. Me acompanhe em oração nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor esse momento de reflexão na Tua Palavra, esse momento de louvor, esse momento de culto ao Senhor, Pai. Embora estejamos distantes fisicamente, eu tenho certeza de que não há limites para a Tua presença, não há limites para o Teu agir, Pai. Então, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor esteja ministrando, o Senhor esteja agindo na vida de cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo a esse vídeo, Pai. Que tudo que for feito aqui seja encarado como louvor ao Senhor, Pai. Que o Senhor seja o único engrandecido nesse tempo. Fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos caminhar de acordo com a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens intitulada Recomeçar. Caminhos novos, princípios eternos. Durante essa série, nós vamos percorrer alguns episódios da Escritura, atentando para momentos em que o Senhor direcionou pessoas para que elas pudessem traçar novos caminhos. Caminhos estes que foram guiados pelo Senhor, guiados por princípios eternos para os propósitos eternos do próprio Senhor. Vamos ver como esses princípios se aplicam nas nossas vidas, ou seja, qual deve ser a nossa resposta ao texto bíblico, àquilo que Deus fez lá e que Deus pode fazer no tempo de hoje na minha vida e na sua vida. E para a gente começar com essa série, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 12. Nós vamos começar com uma história bem conhecida de um personagem bem conhecido da Escritura Sagrada, que nesse momento aqui ainda se chama Abrão, mas viria a se chamar Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9. Diz assim a Escritura: O Senhor tinha dito a Abrão: Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam aquela região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: Darei esta terra aos seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, versículo 8, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Versículo 9, Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Como eu disse, esse trecho da Escritura é um trecho muito conhecido, onde Deus fala com Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E tem uma série de promessas aí que são feitas da parte de Deus para Abrão. Olhando para esse texto bíblico, nós precisamos perceber, nós precisamos nos perguntar o que Deus está fazendo, qual a resposta de Abrão em relação a isso, e como esse texto fala ao nosso coração hoje. Como isso traz algo a nos mover hoje. E falando de recomeçar, falando de caminhos novos e princípios eternos, como que nós podemos identificar um recomeço aqui? Como nós podemos identificar aqui nesse texto caminhos novos e princípios eternos? Respondendo à primeira pergunta, o que Deus fez nesse texto? Primeiro, Deus falou. Deus falou. E pode parecer algo simples, mas você já imaginou ouvir a Deus em voz audível no seu ouvido? Você já imaginou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei da criação,
falar com o ser humano, com a sua criatura. E é isso que aconteceu aqui. Para o povo judaico, esse era um milagre e tanto. Por exemplo, para os fariseus da época de Jesus, um Deus que colocava a mão na terra e fazia da lama, do pó da terra, o homem, uma criatura, e se relacionava então com essa criatura, de como um pai se relaciona com o filho, isso era inimaginável. Então nós temos aqui Deus falando, e isso é algo grandioso, porque é o Criador falando com a criatura. É o Todo-Poderoso falando com um ser que é pecador. É aquele que é totalmente santo, falando com alguém que é pecador. Deus falou. Mas o que Deus falou? Deus não só falou, Deus direcionou. Deus deu um novo caminho para que Abraão seguisse junto com a sua família, que até o momento era somente Sarai, sua esposa. E Deus direcionou Abrão a sair do seu conforto, a sair de um lugar de segurança humana que tem como foco somente o próprio Abrão. Deus fala para Abrão, olha Abrão, o negócio é o seguinte, você precisa sair desse lugar que é seu, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, daquilo que é confortável para você, sai da casa do seu pai, que era um lugar de segurança, e vai para um lugar que não é mais seu, mas é meu, porque eu vou te mostrar. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus está convidando Abrão a deixar a segurança humana, a deixar o conforto humano, a deixar a estabilidade, uma certa estabilidade humana, para se colocar nas mãos do próprio Deus, ir para um lugar que ele cumpriria os propósitos de Deus e não somente os propósitos dele, que ele viveria a vida dele para Deus e não somente para ele. Deus está chamando Abrão, ou direcionando Abrão, para um lugar de dependência, em que os olhos dele não podiam ver. Abrão não enxergava, Abrão não sabia para onde estava indo, de certa forma. Porque era o lugar que Deus estava o conduzindo. Então, o que Deus faz aqui é propor a Abrão que Abrão vá para um lugar de dependência, em que os olhos dele não poderiam ver, ou não podiam ver naquele momento, mas que o Senhor o conduziria. É isso que Deus está falando a Abrão. E diante da fala de Deus de direcionamento, sai e vai, Deus também tem uma palavra de promessa para Abrão. Transformarei você em povo. Abrão era somente Abrão e Sarai. Eles não eram povo de Deus ainda. E a partir então de Abrão, Deus promete que vai fazer um povo para si. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Transformarei você em povo, farei de você uma pessoa conhecida, e eu me farei conhecido através de você, disse Deus a Abrão. Deus diz que se faria conhecido para as outras pessoas através de Abrão, porque através de Abrão, as outras pessoas, o mundo seria abençoado. Deus também diz que retribuiria as ações que tivessem para com Abrão, sejam ações boas, abençoarei os que te abençoarem, ou sejam ações más, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E Deus ainda diz, cumprirei os meus propósitos através da tua vida, propósitos eternos,
que são muito maiores do que você pode imaginar. Propósitos generosos que não têm a ver com você no centro, mas com eu, dizendo Deus aqui, com Deus no centro. O que Deus está falando para Abrão, em outras palavras, é que Abrão é uma faísca que se tornaria um grande incêndio. Que Abrão é um grão de areia que se tornaria um mar imenso. Que Abrão é o início de algo tremendo, de algo grandioso, de algo poderoso que Deus iria fazer. E qual a resposta de Abrão diante da palavra de Deus, diante daquilo que o Senhor diz? Abrão obedece. Abrão ouve aquilo que Deus diz, ouve o direcionamento de Deus, ouve os propósitos que Deus tem, ouve aquilo que Deus fará e que ele ainda não pode enxergar. E Abrão diz, ok, Deus, se o Senhor está direcionando, eu estou indo. Então, Abrão obedece a Deus e ele segue em completa dependência de Deus. Lembrem-se, Abrão está saindo de um lugar em que ele tem completa segurança. Uma segurança humana, mas ele tem segurança ali. Ele tem a sua criação, ele tem a sua plantação, ele tem o seu pai por perto, ele tem os seus parentes por perto, ele tem a sua esposa ao seu lado, ele tem servos, e ele está deixando o seu pai, deixando o seu lugar, que era a sua terra. Eles já tinham saído de Ur dos caldeus e estavam agora em Harã. E Abrão está saindo desse lugar e indo para um lugar desconhecido, sem o seu pai, sem os seus parentes, somente com a sua esposa, com os seus servos, com os seus bens e com o seu sobrinho Ló. Tudo isso aos 75 anos de idade. Não podemos esquecer desse detalhe. Mas Abrão se coloca em completa dependência de Deus. E ele não sabia para onde Deus o levaria, mas mesmo assim, Abrão se coloca em dependência de Deus e obedece ao Senhor. Quando Abrão obedece ao Senhor, ele toma um caminho sem volta. Como eu disse, ele leva a sua esposa, ele leva o seu sobrinho, ele leva os seus bens, os seus escravos. Isso significa que não seria uma viagem de bate-volta. Ele não estava indo para um lugar para depois voltar. Não, ele estava decidido a obedecer a Deus e ir para onde quer que Deus o levasse. E se estabelecer ali, por isso ele leva os seus servos, por isso ele leva a sua criação. Ele toma um passo certeiro, não há volta para aquilo que ele está fazendo ali, não há volta para a obediência que ele está prestando ao Senhor. A voz e a promessa de Deus na vida de Abrão geram adoração. O texto diz por 2 vezes que ele ergueu, que ele subiu um lugar de adoração ao Senhor. Para render graças, para render adoração ao Senhor. Abrão caminhou então em obediência e adoração diante daquilo que ele ouviu da parte do próprio Deus. E é interessante o que Deus faz a Abrão. Diante dessa obediência, diante dessa adoração, nós vemos então que Deus conduz a vida de Abrão de uma forma fantástica, de uma forma esplendorosa. Nós vemos que pelo fato de Abrão depender do Senhor, o Senhor cuida e o Senhor está cumprindo os propósitos na vida dele dia após dia. Em primeiro lugar, Deus tirou Abrão de um lugar ou de uma condição onde tudo tinha a ver com ele mesmo, com Abrão, para colocar Abrão em um lugar onde tudo tinha a ver com Deus.
Deus tira Abrão de um lugar onde tudo tinha a ver com ele e coloca Abrão num lugar onde tudo tinha a ver com Deus, com dependência de Deus, com os propósitos de Deus, com os princípios que Deus tinha por trás daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Olha as consequências daquilo que Deus fez, daquilo que Deus falou, da obediência de Abrão, da dependência de Abrão. Olha só as consequências disso. Outra coisa, Deus faz uma aliança com Abrão, e a gente pode ver isso em Gênesis capítulo 15. Deus faz uma aliança com ele. Deus faz um compromisso com Abrão. Você já parou para pensar o que é uma aliança com Deus, um compromisso com o Senhor, um compromisso com aquele que cumpre todos os seus propósitos e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado? É isso que Deus faz. Deus diz, eu vou fazer uma aliança com você, Abrão. Deus dá a Abrão uma nova identidade. Deus dá a ele não mais o nome de Abrão, mas o nome de Abraão. Ele passa a se chamar, então, de pai exaltado, que era o significado de Abrão, para pai de multidões. E essa nova identidade tem a ver com os princípios de Deus, os propósitos de Deus na vida de Abraão agora. Deus faz de Abraão pai de muitos, pai de nações. Deus dá início a um povo, capítulo 21 de Gênesis. Deus dá início a um povo que ele chamaria de seu. E Deus inicia isso através de Abraão agora e através do seu filho Isaque. Lembrando que Abrão era estéril, Sarai era estéril, eles não podiam ter filhos. E Deus dá um filho a Abraão para que os propósitos de Deus se cumpram. Porque Abraão abriu mão de si mesmo para viver os propósitos de Deus. Deus molda na vida de Abraão entrega e confiança. Olha para Gênesis capítulo 22. Quando Deus pede a Abraão o filho da promessa. E Abraão pega lenha, pega o seu filho e vai para sacrificar o seu filho. E quando o seu filho diz, pai, cadê o sacrifício que nós vamos oferecer? A resposta de Abraão é, Deus proverá o cordeiro. Deus moldou na vida desse homem comum, como eu e você. Deus moldou dependência, Deus moldou confiança. Desde o início, Abraão foi chamado a não viver a sua vida para si mesmo, tendo ele como centro. Mas ele foi chamado a viver a sua vida para o Senhor, tendo Deus como centro e não ele mesmo. Meu querido, minha querida, assim como Deus falou a Abrão naquele tempo, Deus fala hoje. Deus fala hoje. Se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, abra na carta aos Hebreus, no capítulo 1, os versículos 1 e 2. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. E diz assim, por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Sendo assim, da mesma forma como Abrão foi chamado por Deus, em Cristo, eu e você somos chamados a sair do nosso lugar de conforto. Nós somos chamados a recomeçar. Nós somos chamados a lançar as nossas mãos no arado e não olhar para trás, como diz ali em Lucas capítulo 9, no versículo 62.
lançar as nossas mãos no arado, sem olhar para aquilo que nós deixamos atrás, mas com o foco no Senhor, nos propósitos de Deus, naquilo que o Senhor nos diz, porque os caminhos novos que o Senhor tem para mim e para você são baseados em princípios eternos, não em princípios terrenos, não em princípios passageiros. Deus nos chama a sair do nosso lugar de conforto, a sair desse lugar de estabilidade, muitas vezes, humana, que nós achamos que tem, mas na verdade não tem nada. Basta a gente olhar quantas pessoas estavam tão seguras antes dessa pandemia do Covid-19. Onde está a segurança dessas pessoas agora? Deus nos chama a sair da nossa zona de conforto. Em Jesus, assim como Deus fez uma aliança com Abraão, em Jesus Deus faz conosco uma aliança que requer de nós entrega e confiança totais. Essa aliança que Deus faz comigo e com você, e Ele propõe essa aliança, é uma aliança sem volta. É uma aliança que exige de nós entrega total, confiança total, dependência total. Em Jesus, Deus nos chama a não vivermos mais para nós mesmos, mas vivermos para Ele. Não viver simplesmente para satisfazer os nossos desejos, não viver simplesmente para nos dar uma falsa segurança, mas Deus nos chama para viver os propósitos dEle, a vontade dEle. Assim como Ele chamou Abrão, ali em Gênesis capítulo 12, a sair da sua zona de conforto e viver na dependência de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Em Jesus, nós temos uma nova identidade que não está mais centrada em nós mesmos, mas está centrada em Deus e nos seus princípios e propósitos eternos. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós temos uma nova vida, uma nova identidade em Cristo Jesus. E nós devemos então viver de acordo com essa nova identidade. Uma identidade que é dada a nós da parte de Deus para o cumprimento dos propósitos desse Deus. Através da minha vida, através da sua vida, Deus quer abençoar o povo que nos cerca, revelando a sua presença, revelando a presença do Eterno, revelando o amor de Deus, revelando o perdão de Deus que é oferecido em Cristo Jesus. Assim como Ele fez através da vida de Abraão. Ele tira Abraão da sua terra, do meio dos seus parentes, para que Abraão seja bênção para outros povos, para que Deus pudesse se revelar através da vida de Abraão, enquanto ainda era Abrão. Deus te chama a viver a sua vida para Ele, para os propósitos dEle, para a glória dEle, não para a sua glória. Não para os seus planos somente, mas para os planos de Deus, para a glória de Deus, para a honra do Senhor. Se for preciso recomeçar a sua vida, se for preciso recomeçar a forma com que você enxerga o mundo ao seu redor, não titubeie, recomece. Recomece, porque com o Senhor vale a pena recomeçar. Assim como Abraão recomeçou quando tinha 75 anos de idade, nunca é tarde para recomeçar. Não deixe que as pessoas à sua volta digam que não tem mais jeito, não diga que as pessoas digam que é tarde demais, não diga que a sua própria mente, ou não, na verdade, não deixe que a sua própria mente diga isso a você, de que é tarde demais, de que não tem mais jeito,
Isso é uma mentira. A verdade é que Deus nos chama para recomeçar e nos capacita, então, a recomeçar. Sendo assim, se for necessário, recomece. Recomece. Entregue-se ao Senhor. Confie no Senhor. Pode ser que você tenha aí dentro de você uma vontade, um impulso de recomeçar, mas você diz para si mesmo, será que vai valer a pena? Como serão esses planos de Deus? Como será esse propósito de Deus para a minha vida? Será que de fato vai ser o melhor para mim? E eu quero afirmar a você que sim. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu sei, diz o Senhor, eu sei os planos que tenho para vocês. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro para o qual anseiam. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não são planos de mal. São planos que visam dar um futuro esse para o qual vocês anseiam ou nós ansiamos. Fyodor Dostoiévski disse certa vez que no homem há um vazio do tamanho de Deus. E por conta desse vazio, muitas vezes nós ansiamos, nós buscamos algo que talvez nem nós saibamos nominar. E esse algo, muitas vezes, que nós ansiamos, é o Senhor, é esse futuro que o Senhor tem para nós. O Senhor tem planos de paz para a sua vida, o Senhor tem planos de bem para a sua vida, e não de mal. Entregue-se ao Senhor. Confie no Senhor. Recomece. O Senhor tem novos caminhos, com princípios eternos. O Senhor tem caminhos belíssimos, com princípios que são baseados no caráter dele mesmo, na pessoa dele mesmo. Não tenha dúvida de que esses são os melhores caminhos. Te convido a orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo direcione cada pessoa que está vendo, cada pessoa que está ouvindo este vídeo, Pai. Que o Senhor dê força, capacitação, para que cada um possa se entregar ao Senhor, confiar no Senhor e recomeçar. Dê a coragem, Deus, de recomeçar, se necessário for. Com o Senhor nunca se volta do zero. O Senhor não despreza o caminho percorrido, assim como o Senhor não despreza os pequenos começos ou os pequenos recomeços, Pai. Então que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa fortalecer a cada um. O Senhor possa conduzir a cada um para os caminhos que o Senhor tem para cada um, Pai. Em nome de Jesus, que esses caminhos glorifiquem ao Senhor, que nesses caminhos haja um encontro com o Senhor, para que haja uma condução do Senhor à vida de cada um, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço a você, que o Senhor te abençoe, e não se esqueça, se for preciso, recomece. Mas recomece com o Senhor. Até mais.